Bom, estamos aqui uma tarefa com motor de gaiola de esquilo com frenagem eletromagnética. Então é o seguinte, quando pulsamos a botoeira S0, automaticamente dois contatores que vai ser responsável por administrar o motor, só que em corrente contínua, ou seja, como em motor em corrente contínua, as bobinas vão formar um campo magnético e nisso vai travar o motor. E essa instalação, esse comando elétrico, na verdade partida e reversão. Só que para fazer a reversão é necessário parar o motor primeiro e depois acioná-lo para reverter. Esse comando para parar o motor é o tipo da frenagem eletromagnética, ou seja, aplicamos nas bobinas uma corrente contínua. Como no motor funciona com corrente alternada, este não vai funcionar. Então as bobinas vão formar um campo magnético que irá formar dois polos fixos e aí vai travar o motor, vai acontecer a frenagem do motor. Então o comando elétrico S0 é responsável para desligar o motor e também acionar a parte do eletromagnético para travar as bobinas. S1 significa serve para acionar o motor em um sentido. E S2 também para reverter o motor em outro sentido. K1 é responsável para acionar o motor na partida em triângulo em um sentido. K2 em partida em triângulo em outro sentido. Aqui vemos o esquema principal. Aqui estamos vendo a parte principal. K1, K2, K3 e K4. K1, K2, como já foi dito, é responsável pela partida do motor e reversão. K3 aciona o motor, mas antes é acionado um autotransformador que vai reduzir a tensão de 220 para 40 volts, vai passar por uma fonte retificadora e nela vai sair uma corrente contínua que será aplicada nas bobinas do motor. E nisso se formará um campo magnético fixo que travará o motor. Aqui vemos a parte do comando parado. Vamos acionar o motor com o botão aqui eu verde. tenho 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Aqui estamos acionando o motor e quando pulsarmos S0, as bobinas entrarão e travarão o motor. Quando pulsamos S0, K3 e K4, eles entram e entra a parte do campo magnético e corrente contínua, que irá travar o motor. Aqui temos quatro lâmpadas ou sinaleiros, né? No caso, a lâmpada vermelha significa que o circuito elétrico está desligado, mas que está sendo alimentado. Quando pulsamos tanto um sentido como o outro, será acionado os contatores. No caso, a lâmpada verde, o sinal, vai dizer que está em um sentido. Quando pulsamos S0, entram as bobinas em corrente contínua e o motor irá travar. Consecutivamente, o sinaleiro do freio será acionado e aí irá desligar o motor. Como podemos ver, a lâmpada S3 está acionada. E aí significa que as bobinas estão acionadas na parte de corrente contínua. No caso, aí irá travar o motor. Quando pulsamos o contator, a botoeira S2, acionamos o motor em outro sentido. E nisso vai acionar
o sinaleiro S2, que significa que o motor está girando em outro sentido. Quando pulsamos S0, as bobinas entram em corrente contínua e irá desligar o motor. E aí, nesse caso, o circuito desarma e aí o sinaleiro S0 mostra que o circuito está desligado, ou seja, a máquina está parada. Aqui temos dois portas fusíveis. Esse porta fusível é responsável pela parte trifásica principal e esse porta fusível é responsável pela parte de proteção do comando. Aqui estamos usando apenas dois fusíveis, um na fase A e outro na fase B. Essa proteção é tipo um porta fusível também, mas para a parte do comando em corrente contínua. Está tendo o mesmo funcionamento de um fusível comum, só que ele é tipo um termopar, desliga conforme a temperatura e a corrente. Aqui temos o autotransformador. Entra uma fase 220, duas fases, e sai 30 volts alternado. Ele entrará na ponte retificadora, que é essa daqui, e daqui sairá o comando, sairá a corrente contínua que irá transformando nos contatores K3 e K4, que é esse bloco aqui. Podemos ver aqui que existe um curto em duas fases, porque corrente contínua só existe positivo e negativo. E aqui sairiam como se fossem três fases normais para o motor. Mas aqui veremos positivo nesses dois e negativo nesse polo aqui. Então aí aplicaremos corrente contínua e criará um campo magnético fixo nas bobinas. É onde que, quando acionamos S0, acionamos uma corrente fixa no motor. E aí cria-se um campo magnético fixo e o motor não irá girar, por isso que ele trava.